Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Chegamos ao final da 34ª rodada. 34ª rodada que tivemos 8 jogos, porque já teve alguns jogos aí adiantados. As próximas rodadas, as duas próximas rodadas, que é a 35ª e a 36ª, tá uma zona. A gente vai ter parte da 35ª, depois vamos para a 36ª e depois volta para outra parte da 35ª. Ou seja, a várzea, que é a CBF, que ocasiona isso. Uma zona. E vou ser bem sincero no que eu vou falar agora. Na minha opinião, essa zona do calendário é proposital. Por que é proposital? Aqui no Brasil, meu parceiro, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, você sabe que quando se cria uma lei, o cara já cria um remédio para aquela lei. Ele já cria quase que junto. Não, vamos criar uma lei, mas já vamos criar uma brecha. Beleza? Já se cria uma brecha. Cria a lei e a brecha quase que automaticamente. Na CBF não é diferente. A CBF faz o calendário, mas o calendário já tem uma brecha para ela poder manipular do jeito que ela quiser. Essa manipulação pode ter a ver com votos na CBF. Porque a CBF pode manipular os jogos da maneira que ela quiser, para beneficiar um e prejudicar outros. Aquele que andar na cartilha da CBF, quando ele manipular a data dos jogos, ele manipula para favorecer. Quando ele manipular ali os jogos contra aqueles que estão batendo de frente, ele vai atrapalhar. Então, essa brecha no calendário e essa movimentação de jogos é proposital, de acordo com o interesse da CBF. Essa é a intenção. Então, muitos clubes ficam na mão da CBF, porque fica com medo dessa movimentação. E outros. E tem presidentes de clubes que esse ano ficou babando o ovo da CBF e agora estão se ferrando. Bem feito. Bem feito. Bem feito. Bom, o CBF não é confiável. Não é confiável. Mas... Magalhães, do que tá falando? Porra, é só você ver as mudanças dos jogos que a CBF fez. É sim. Dá uma olhada nas mudanças dos jogos. Se você olhar, tu vai ver que teve clubes que se beneficiaram com essa mudança e teve clubes que se prejudicaram. É só olhar. Preciso falar mais nada. Tá aí. Eu não vou desenhar. É só você pegar a tabela e as mudanças. Você vai ver. Então, a 35ª e a 36ª rodada vai ser essa zona por causa dessas mudanças que, pra mim, não tem nada de inocente. As mudanças foram intencionais. Com isso, contudo, entretanto, o campeão brasileiro de 2021, o Atlético Mineiro, é o campeão legítimo. O Atlético Mineiro merece o título de campeão brasileiro, como é campeão brasileiro já há algumas rodadas. É o campeão brasileiro legítimo. A sua campanha é de campeão brasileiro. Então, parabéns ao Atlético Mineiro pelo título de 2021. Parabéns. Merece. É a melhor campanha. É o time que se entregou mais ao Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Atlético Mineiro. Mas o campeonato foi manchado, sim. O campeonato foi manchado, sim. O campeonato foi desnivelado, sim. Aí eu não estou tirando o mérito do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é campeão, sim, por méritos. Por méritos. Agora que a CBF
Mexeu os pauzinhos? É óbvio que mexeu. Para ajudar o Atlético Mineiro, não estou falando que é para ajudar o Atlético Mineiro. Mas a CBF mexe os seus pauzinhos de acordo com o seu interesse. Isso é fato. Vou te dar um exemplo. Básico. O Grêmio e o Flamengo tinham um jogo da segunda rodada. Teve esse período todo para poder encaixar esse Grêmio e Flamengo. Não encaixou. Quando é que a CBF encaixa o jogo? Na semana da decisão da Libertadores. Tu acha que a CBF fez isso? Não, vou botar... Porra, é óbvio que não. É lógico que não. Quem é... Eu tô falando que o Grêmio tá comprando a CBF? Não, para depois não vir aqui. Mas fica nivelado? Não fica nivelado. Porque o Grêmio que tá brigando para não cair ali com Bahia, Cuiabá, Atlético Goianiense, vai pegar um Flamengo que a cabeça não tá no Campeonato Brasileiro, porra. A cabeça tá na final da Libertadores. E do outro lado, bota o jogo Palmeiras e Atlético Mineiro na semana que o Palmeiras vai decidir a Libertadores. Tu acha mesmo que o time do Palmeiras tá com cabeça no jogo do Atlético Mineiro? Sabendo que o Atlético Mineiro é campeão e o Palmeiras não tem chance de porra nenhuma. O Palmeiras vai ficar com a cabeça na Libertadores. A CBF fez isso... do nada. A CBF fez isso de caso pensado, parceiro. Fez isso de caso pensado. Se a CBF fosse uma coisa séria, não fosse uma várzea, Flamengo e Palmeiras não jogavam essa semana. Esse jogo do Flamengo contra o Grêmio não ia acontecer, o jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro não ia acontecer. Como não tinha que ter acontecido o jogo do Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro? Porra, o Atlético Mineiro pega os dois times na semana anterior das decisões, um da Sul-Americana e o outro da Libertadores. Eu não tô falando que o Atlético Mineiro tá comprando ninguém, não é nada disso. Eu não vou fazer igual o jornalista lá de Minas falou, que o Flamengo comprou, usou mala preta. Eu não vou falar. O Atlético Mineiro é campeão por justiça, por futebol. Agora o que a CBF fez? Tá facilitando o Atlético Mineiro, porra. Aí tá de sacanagem se não assumir. Se não falar, pô, realmente. Isso é fato, pô. Mas vou falar e vou desenhar. Atlético Mineiro, o Galo, é campeão brasileiro por méritos. E não precisa da ajuda da CBF. Mas a mexida na tabela beneficiou o Atlético Mineiro. Ponto. E tá beneficiando alguns times lá embaixo. O Bahia, a torcida do Bahia começou a falar que a CBF tá mexendo os pauzinhos para ajudar o Grêmio a não cair. A torcida do Bahia tá falando isso. E você sabe o que a torcida do Cuiabá e do Atlético Goianiense estão falando? A torcida do Cuiabá e do Atlético Goianiense estão falando que a CBF está mexendo os pauzinhos para ajudar o Bahia a não cair. E para cair, Cuiabá e Atlético Goianiense. É só você ver as mexidas dos jogos. Cada um pensa o que quiser. Agora, do mesmo jeito que a torcida do Bahia acha que estão tentando ajudar a do Grêmio, a do Cuiabá e do Atlético Goianiense estão achando que a CBF quer ajudar o Bahia. O problema é que o Bahia não se ajuda, né? Ou seja, o campeonato está manchado. Fora as cagalhopanças da arbitragem, que para mim não foram só cagalhopanças. Também teve, na minha opinião, uma certa dose de interesse, de má fé. Ou contra o presidente da arbitragem, não sei. O nível de cagada dos juízes diminuiu? Diminuiu. Deu uma diminuída. Mas, irmão, continua. Os árbitros são ruins. E nessa rodada tivemos alguns lances que continuam fazendo interferência no jogo. Vou citar 2 jogos. Flamengo Internacional teve um problema de arbitragem. Teve um pênalti escrachado a favor do Flamengo que não foi dado. Pênalti claro, empurrão na área. Claro, todo mundo viu. O VAR não chamou, nada. No jogo do Bahia contra o Cuiabá, teve 2 gols anulados do Cuiabá. 2 gols anulados, mal anulados.
E um desses gols, o VAR também não chamou. Falou que é a interpretação. Os árbitros são ruins. Se você tem o VAR para resolver esses problemas e não usa, deixa pela interpretação do juiz, os juízes aqui são fracos, porra. Então, irmão, Galo, campeão por mérito. Mas o campeonato é manchado, sim. É manchado, sim. E aqui eu não estou tirando o mérito do título do Atlético Mineiro. É campeão, sim. É o que tinha que ser campeão, sim. Agora, olha que a galhopança que CBF e a arbitragem fazem. Mancha o campeonato. E é um dos mais manchados. Que foi um dos que mais se mexeu na tabela e mais teve cagada, né? De arbitragem. Então vamos lá para a gente fazer esse resumo aqui dessa 34ª rodada. Então eu já vou pedindo a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros, aqui do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. Beleza? Então vamos lá, cara. Atlético Mineiro 2, Juventude 2. Placar justo. O Atlético Mineiro foi melhor, mas teve um erro de arbitragem. Tem alguns jogos aqui que eu não vi, então eu não posso falar. Vou falar aqui do que eu vi. O pênalti a favor do Atlético Mineiro não foi nada. Nada, absolutamente nada. O juiz inventou. O Atlético Mineiro não precisa dessa ajuda. Mas o juiz inventou um pênalti. Mas foi justo o placar. Tá? Fortaleza 1, Palmeiras 0. Jogo onde Fortaleza aproveitou ali a oportunidade. Não teve ali nada em relação ao árbitro que eu vi. O Palmeiras jogou com o time todo completo e não fez uma boa partida de novo. Tá? Não fez uma boa partida de novo. E o Fortaleza conseguiu ganhar o que precisava. Também não foi um grande jogo. Mas placar normal, placar justo. Chapecoense 1, Grêmio 3. Placar normal, que eu imaginei que iria acontecer, mas não vi esse jogo, mas um placar normal. Imaginei que ia acontecer, porque o Grêmio, no ruim, ele está melhorando. Pelo menos os resultados estão aparecendo. E lógico, o resultado aparecendo, o futebol também começa a melhorar, porque começa a confiança. Então, um placar para mim bem normal de Chapecoense e Grêmio. 3-1 Grêmio fora de casa. Atlético Goianiense 1, Ceará 1. Um resultado muito bom para o Ceará e ruim para o Atlético Goianiense. Ceará está ali brigando pela Libertadores, o Atlético Goianiense para não cair. Segundo tempo, o Atlético Goianiense deu uma pressão no Ceará muito grande. Se tivesse que ter um vencedor ali, seria até o Atlético Goianiense, porque fez mais no segundo tempo, mas o Ceará conseguiu segurar. Então o placar foi bom para o Ceará, para o Atlético Goianiense não. Internacional 1, Flamengo 2. O Flamengo foi ali com grande parte 2 titulares, depois ainda entrou ali o Arrascaeta, não teve o Bruno Henrique, então não foi com o time todo titular. Foi com o time quase que titular, começou avassalador, meteu 2-0, teve um pênalti descarado não dado pelo juiz, em cima do Everton Ribeiro, do Moisés, que poderia ter sido gol, aí ficaria 3-0, o jogo poderia ter até uma outra conotação, mas foi um jogaço, foi um dos maiores jogos deste Campeonato Brasileiro, um jogo muito aberto. O Internacional não aguentando a velocidade do contra-ataque do Flamengo no início do tempo. Depois do jogo ficou aberto, o Flamengo mostrou algumas falhas defensivas, mas também a gente não pode pedir muito de Palmeiras e Flamengo, que na boa, os dois estão com a cabeça na final da Libertadores. Mas foi um grande jogo Internacional e Flamengo. Internacional teve a chance de empatar no primeiro tempo. O Flamengo teve chance de fazer 3 ou 4 no primeiro tempo. Você tem um pênalti. Esse primeiro tempo poderia ter terminado uns 3 ou 4-0. O Internacional poderia ter empatado no primeiro tempo. Ou seja, foi um jogo de várias nuances, mas aonde teve erro de arbitragem também. E erro de arbitragem contra o Flamengo. No jogo do Atlético Mineiro, deixa eu lembrar, porque depois, se falarem isso, vão falar com razão. Teve um pênalti a favor do Atlético Mineiro que o juiz não deu. Teve uma mão dentro da área do jogador de Juventude que o árbitro não deu.
Tá? É por isso que eu tô falando. Esse negócio, o clube tal tá comprando. Não, o Atlético Mineiro não tá comprando ninguém. A arbitragem tá errando para todo mundo. De vez em quando ajuda um e prejudica o outro. O pênalti em cima do Diego Costa não foi nada. Mas teve um pênalti no primeiro tempo a favor do Atlético Mineiro que o juiz não deu. Então, o Atlético Mineiro foi favorecido, mas também foi prejudicado. Porque no primeiro tempo teve um pênalti, sim. Pelo menos era para o árbitro chamar o VAR. O VAR era para chamar o árbitro. E não chamou. Então prejudicou o Atlético Mineiro. Tá? Aí depois teve o pênalti que ele marcou, mas que não foi. Acho que ele tentou compensar, mas não tem que compensar nada. Mas o Atlético Mineiro, como eu falei, ganhou por mérito. Internacional e Flamengo, placar de 2-1, mas foi um jogaço. O Flamengo está melhorando seu desempenho para sábado. Provavelmente esse foi o último jogo do Flamengo antes da decisão, com o time completo, porque o jogo contra o Grêmio, o Flamengo vai deixar lá o Sub-23. Corinthians 2, Santos 2. Corinthians 2, Santos 0. Clássico paulista, o Corinthians não está no patamar que a torcida achava que era, mas está num patamar ali para brigar realmente ali pela terceira colocação, quarta colocação, quinta, para ficar ali. Melhorou muito para um time que imaginava que ia brigar para não cair. Já está ali na quarta, quinta colocação. Clássico. Tem mais elenco do que o Santos. Então, para mim, um placar normal, Corinthians 2, Santos 0. Fluminense 2, América Mineiro 0. Fluminense é um time que tem aqueles altos e baixos, precisava ganhar. América Mineiro vinha numa tocada muito boa e era um jogo muito parelho, que poderia acontecer qualquer coisa. Fluminense, América Mineiro, empate. E acabou ganhando o Fluminense, fizeram até uma festa lá pro Fred, coisa e tal. Placar, para mim, bem dentro do normal. E o último jogo, Bahia 0, Cuiabá 0. Esse jogo teve 2 erros de arbitragem monstruosos. É por isso que Cuiabá e Atlético Goianiense estão falando que a CBF está mexendo os pauzinhos pro Bahia não cair. Porque era pro Cuiabá ter feito 2-0 no primeiro tempo. E na boa, foi garfado. Foi o Bahia que tá comprando? Não, o Bahia não tá comprando ninguém. Mas a arbitragem é ruim para tudo quanto é lado. Às vezes a arbitragem é ruim, às vezes é tendenciosa. Depende do interesse da CBF. Essa é a verdade. Tu tá falando que a CBF tá sendo comprada? Não tô falando que tá rolando dinheiro, não. Eu tô falando do interesse da CBF em relação à força, a interesse de votos. Entendeu? Ela muda o calendário de acordo com o seu interesse. Essa é a verdade. Então o Bahia conseguiu empate 0-0 em casa. Por que eu tô falando que conseguiu? Porque era para ter perdido. Porque o Bahia não jogou nada e ainda teve 2 gols anulados contra. Então, irmão, o 0-0, a torcida do Bahia tem que lamber os beijos. E pro Cuiabá, que tá quase garantido na Série A ano que vem, o empate também foi muito bom. Porém, é óbvio, ficou puto que poderia ter ganho o jogo. Com isso, a classificação do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro, campeão brasileiro de 2021, 74 pontos. Flamengo, vice-campeão brasileiro com 66. Terceiro colocado, Palmeiras com 58. Quarto colocado, Corinthians com 53. Na quinta colocação, Fortaleza com 52. E fechando o G6, o Bragantino com 52 pontos também. O sétimo colocado é o Fluminense com 48. E o oitavo colocado e o último time classificado para a Libertadores nesse momento é o Internacional com 47 pontos. Na cola, na briga pela Libertadores, tem o Ceará com 46 pontos na 9ª colocação. O América Mineiro com 45 na 10ª. Eu acho que até o América Mineiro ali briga por uma vaguinha na Libertadores. A partir do América Mineiro, não. Cuiabá, quase livre do rebaixamento, na 11ª colocação com 43 pontos, o Santos na 12ª colocação com 42, o Atlético Paranaense com um jogo a menos, na 13ª com 41 pontos e campeão da Sul-Americana. Parabéns ao Atlético Paranaense, que foi campeão esse final de semana. O 14º é o São Paulo com 41 jogos, com 41 pontos também, com um jogo a menos. O Atlético Goianiense com 40 pontos na 15ª colocação, também com um jogo a menos. O Juventude na 16ª colocação, o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 39 pontos e 33 jogos.
O Bahia, o primeiro time na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 37 pontos e um jogo a menos. O Grêmio, que está subindo na tabela, na 18ª colocação, com 35 pontos e um jogo a menos. O Sport, numa situação muito delicada, vai ter que acontecer um milagre para não cair. Na 19ª colocação, com 33 pontos. E o já rebaixado Chapecoense, na última colocação, com 15 pontos em 34 jogos. Esse foi o resumo da 34ª rodada. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!